Então, bom dia a todos, obrigado por estarem aqui, né? Tenho que agradecer aos que estão. Meu nome é Pedro Nunes Barbosa, sou hematologista e hemoterapeuta. Vou falar brevemente da minha caminhada. Eu fiz faculdade na Souza Marques, na Faculdade de Medicina Souza Marques, depois fui para a UERJ fazer clínica médica, fiz uns 2 anos de residência de clínica médica lá na enfermaria 17 e 18. Lá dentro conheci muita hematologia e fui fazer residência de hematologia e hemoterapia no Hospital Universitário, lá no Pedro Ernesto, lá na UERJ. E depois segui com transplante de medula óssea e sigo lá até hoje fazendo mestrado. Meu mestrado é em pacientes, investigação de tuberculose latente, LTB, em pacientes oncohematológicos virgens de tratamento e pré-transplante. Sou responsável técnico aqui da Agência Transfusional do Hospital Municipal da Piedade, também no Hospital Municipal Vitor de Souza Breves, em Mangaratiba, e professor estatutário mesmo da Unirio, professor convidado da UERJ e professor também da Estácio. Tá? A gente está montando um cronograma de aulas aqui na Piedade de hemoterapia, que é uma norma da vigilância sanitária, a gente é obrigado a isso, e eu acho importante para a gente ter esse crescimento dentro da instituição. Eu fiz questão que viessem hoje membros da clínica médica, se fosse possível do CTI também, enfermagem, laboratório e hemoterapia, que eu acho que são os mais interessados nessa aula. Então dei aqui só uma introdução para poder eu começar propriamente a aula. A aula de hoje será sobre protocolo de transfusão maciça. Né? Para início de conversa, a gente tem que falar sobre hemorragia maciça. Né? Hemorragia maciça é aquela hemorragia que está ameaçando a vida do paciente de forma aguda. Se o paciente não for transfundido, se você, na verdade, não agir de forma imediata, o paciente provavelmente irá a óbito. Nós temos algumas formas de identificar a transfusão maciça, a hemorragia maciça. São formas, muitas das vezes, como vocês podem ver, tardias. Né? Primeiro é a perda de pelo menos uma volemia em 24 horas. Quer dizer, você teria que esperar o paciente fazer uma troca toda a volemia para você falar que o paciente teve uma perda associada à hemorragia maciça, para depois você poder agir. Isso é um absurdo. Então a gente tentou cada vez mais a hemoterapia, a gente tornando o tempo de diagnóstico da hemorragia maciça cada vez mais breve, para que nós pudéssemos atuar de forma mais rápida possível. Então, essa perda de uma volemia em 24 horas, ela realmente, quando já passou, muitas vezes o paciente já foi a óbito. Né? Você pode identificar como meia volemia em 3 horas, mais ou menos uma volemia num paciente de 70 quilos é mais ou menos 5 litros. Ou se você quiser fazer o cálculo por peso, é 70 ml por quilo. Ou 75 ml minuto em 12 horas, aí você tem que fazer um cálculo, é muito mais difícil, ou até esse cálculo de 1,5 ml quilo em 20 minutos, isso aqui é muito mais provável dentro de centro cirúrgico. Quando você já está ali com o vácuo coletando sangue, você consegue fazer essa quantificação em ml minuto. Caso contrário, é muito difícil a gente ter na prática clínica essa avaliação. Essa daqui é um pouco mais prática, que é a avaliação daquele paciente que precisa de 4 hemoderivados, né, em pelo menos 1 hora, ou 4 concentrados de hemácia em 1 hora. Pode passar. Porém, ainda assim, a gente tenta identificar o paciente mais breve possível, ainda mais breve que isso. E a forma que nós fazemos isso é através de alguns índices, alguns scores. Primeiro, a gente vai pensar no paciente que está sangrando, aquele paciente instável. Claro, nem todo paciente instável está instável por conta de hemorragia. Inclusive, é uma crítica minha quando a pessoa coloca na indicação de transfusão instabilidade hemodinâmica. Fala, olha, instabilidade hemodinâmica, você pode ter instabilidade por conta de choque hemorrágico, mas você pode ter instabilidade por causa de uma FA de alta resposta, você pode estar instável por causa de uma IC, você pode estar instável por causa de um choque misto, um paciente séptico. Então, instabilidade hemodinâmica por si só não é indicativo de uma hemorragia maciça. Porém, é para você ficar atento. Né? Então, o paciente instável, pronto, já estou atento a ele. O que é o score ABC? O score ABC ele utiliza 4 parâmetros para identificar aquele paciente que possivelmente está instável por causa de uma hemorragia. O primeiro é você ter um trauma penetrante, o primeiro ponto. O segundo ponto, o paciente preencheria se ele tivesse uma frequência cardíaca maior que 120. O terceiro ponto seria aquele paciente com uma pressão arterial sistólica menor que 90.
E o quarto ponto seria o FAST, o ultrassom à beira-leito, onde você viria o sangramento para dentro da cavidade, naqueles hospitais onde tem essa possibilidade, você tem ultrassom de fácil manejo. Se o paciente tiver 2 ou mais, é um paciente que você já pode instaurar o protocolo de transfusão maciça, tá? O PTM. O índice de choque, eu até gosto mais dele do que propriamente do ABC. O ABC, muitas das vezes, você vai, por conta da necessidade do FAST, do ultrassom, ou por você não ter, você tem um sangramento mais capcioso, você não ter claramente o trauma penetrante, você às vezes não vai conseguir acrescentar esse ponto. Então, o índice ABC, o índice do choque, na verdade, ele leva em consideração somente a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca. Pressão arterial sistólica sobre frequência cardíaca. Se esse índice for maior frequência cardíaca acima dividido por pressão arterial sistólica. Se esse índice for maior do que 0,9, nós temos um índice cardíaco positivo, um índice de choque positivo, e o paciente provavelmente entraria no protocolo de transfusão maciça. O cuidado com sangramento capcioso, aquele paciente com sangramento digestivo que você não consegue identificar facilmente, o paciente com sangramento ginecológico, que muitas das vezes já cheguei a ponto de ver enfermagem trocando 5, 6 vezes o absorvente dentro de 1 hora. Eu falo, o paciente está sangrando? Não, está só com sangramento vaginal. Ah, mas quanto está trocando? Não, já troquei 5 vezes. Eu falei, olha, isso aí é uma hemorragia maciça. O paciente está sangrando muito. E às vezes saem umas placas de coágulo enormes. Então, tomar cuidado com esses sangramentos capciosos. Pode passar, por favor. Então, o que nós fazemos quando identificamos um paciente de provável protocolo de transfusão maciça? A primeira coisa é a correta identificação, como nós já falamos. A segunda, o acionamento dos envolvidos. E aqui o acionamento dos envolvidos é fundamental. A partir do momento que você identificou o possível paciente, você liga para a agência transfusional, o banco de sangue, dependendo do local, aqui é uma agência transfusional, liga para a agência transfusional e avisa, temos um possível PTM. Liga para o laboratório, temos um possível PTM. Tá? Queremos um laboratório imediato. O laboratório tem que se disponibilizar, por isso que eu fiz questão que viesse pessoas do laboratório, falei com a Glória, para que a gente pudesse tornar isso institucional. Porque o laboratório no PTM ele não tem tempo. Como eu falei, o paciente, muitas das vezes, poucos minutos pode ser a diferença entre o paciente ir a óbito ou não. Então, ligou para o laboratório, temos um possível PTM, o laboratório tem que disponibilizar imediatamente alguém para vir coletar os exames de sangue. E eu vou falar mais para frente quais exames nós vamos solicitar para todos esses pacientes vítimas de PTM, da transfusão maciça. Temos que avisar a agência transfusional porque a gente já vai começar a se preparar. Nós vamos dar priorização no atendimento. A priorização no atendimento que vai ser a priorização desde o laboratório, vai parar de fazer os hemogramas de rotina, os laboratórios de rotina. Vamos parar de fazer as nossas provas pré-transfusionais e pacientes que foram só... como é que a gente fala? O paciente está para cirurgia. Reservas cirúrgicas. Vamos parar as reservas cirúrgicas, né, de fazer as nossas provas e vamos dar prioridade total ao paciente com PTM. Tá? Isso é fundamental. A priorização do atendimento também inclui a priorização médica e de enfermagem. Primeiro, para tentar identificar o local do sangramento. Né? Segundo, para a gente tentar estancar esse sangramento. É fundamental que, se for possível, tente estancar. Seja estancar de forma mecânica, pressionando, fazendo torniquete, ou de forma cirúrgica. Nós também utilizaremos algumas drogas, como o uso de antifibrinolítico, para tentar estancar esse sangramento. Isso daqui num primeiro momento, tá? Idealmente, esse paciente será coletado no laboratório imediatamente e junto com ele, pelo menos um tubinho de EDTA, tubo roxo, para a gente lá na agência transfusional, para que a gente já comece a fazer as nossas provas. Se der tempo, a gente consegue concluir. A gente consegue concluir em 30 minutos, 40 minutos. Se não houver tempo, a gente vai fazer uma transfusão tentando utilizar o hemocomponente mais ideal possível para aquele paciente. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, falando da abordagem inicial. 2 acessos calibrosos e ressuscitação volêmica. Cuidado com a ressuscitação volêmica. A ressuscitação volêmica não é
2.000 ml de soro fisiológico, 3.000 ml de soro fisiológico ou qualquer outro cristalóide enquanto o paciente estiver hipotenso. Cuidado com isso. Porque quando o paciente sangra, ele perde sangue total. O que é sangue total? Hemácia, plaqueta e plasma. Se você sair dando cristalóide, você vai estar hemodiluindo mais as hemácias, hemodiluindo mais o plasma, principalmente, que tem muitos fatores de coagulação. Então você pode estar causando no paciente mais sangramento. Você está com o objetivo de dar pressão para ele, cabeça de pressão, para o paciente ficar mais estável, mas você está causando mais sangramento. Então, cuidado com o cristalóide. A maior parte dos lugares orienta, na ressuscitação volêmica inicial no paciente com sangramento maciço, 1 litro de cristalóide. Qualquer cristalóide que você quiser. Pode ser Ringer lactato, pode ser soro fisiológico. Geralmente a gente usa o Ringer nesses pacientes. Objetivo de estancar o sangramento, como eu já falei. A utilização do antifibrinolítico, inclusive ao próximo slide eu vou falar mais sobre o antifibrinolítico. O objetivo da gente tentar utilizar mecanismos da coagulação para estancar esse sangramento. E avaliar a resposta. Pode ser que o paciente não precise de uma transfusão maciça após essas medidas. Você tem acionado o PTM, falado com a agência transfusional, falado com o laboratório, mas chega aqui no final e fala assim, poxa, o que eu fiz foi o suficiente para estancar o sangramento. Não quer dizer que ele não vai precisar de um concentrado de hemácia ou plasma mais para frente. Mas naquele momento, o paciente saiu do PTM. Né? Você já pode fazer as coisas com mais cuidado. E o que eu estava falando do soro fisiológico, a gente permite ao paciente ele ficar mais hipotenso. E aqui eu me dou liberdade para contar um caso que aconteceu, foi o meu último plantão lá no Hospital Casa Saúde São José, no Maitá. Meu último plantão como emergencista. Eu já era formado em hematologia, eu posterguei até a minha saída lá da emergência, sempre gostei de emergência. E chegou uma paciente, uma idosa, né, 70 e poucos anos, a princípio sem comorbidades muito importantes conhecidas. Ela só sabia uma comorbidade. E quando eu cheguei no plantão, ela estava tendo o que estavam dizendo, uma hematêmese. Sangue vermelhinho, bem vermelho. E aí, quando eu cheguei, eu falei, o que está acontecendo? Não, está tendo uma hematêmese. Eu falei, mas ela tem cirrose, tem alguma doença portal, né, para ter varizes esofagiana? Aí o pessoal, não, ela não conhece. A única doença que ela tem é um aneurisma de aorta ascendente. Aí eu falei, esse sangue está muito vermelho, né? Aí a paciente botando sangue para fora, e aí eu falei, olha, vamos lá, primeira coisa, antifibrinolítico, já pede hemácia, 2 hemácias agora correndo, e já pede para descongelar o plasma. E a paciente começou a ficar hipotensa, e o pessoal, vamos começar nora. Aí eu falei, segura a nora, deixa ela hipotensa. Aí o pessoal já começou a ficar nervoso. Deixar hipotensa? Eu falei, deixa hipotensa. Lá no hospital, eu pedi, consegue, por favor, um balão, tenta buscar um balão de Sagenstech Blackmore. E a gente conseguiu, passou o balão, e aí eu falei, agora a gente vai começar a nora, né? Já tinham pego jugular, já estava com PAM. Eu falei, agora a gente vai titular a nora para deixar a pressão sistólica 20 milímetros de mercúrio abaixo da pressão do balão. E aí a gente conseguiu deixar ela um pouco mais estável, já tinha entrado hemácia, e as hemácias entram, eu vou até falar sobre isso, aberto, tá? Não é, a gente não começa, bota 15 gotas no primeiro... Não, entra aberto, tá, o sangue. E o plasma também. E já tinha entrado tudo, eu falei, agora vamos para a angiotomografia. E o pessoal me avisando, o pessoal da endoscopia tá chegando. Eu falei, esquece a endoscopia. Levamos a paciente para a angio-TC e ela tinha uma fístula esôfago-aórtica, né? E a gente falou, esquece a endoscopia, chama vascular. E aí a vascular entrou, botou lá um stent na aorta da paciente, a paciente sobreviveu, né? E o pessoal da São José depois ficou maluco, falou assim, caraca, esse negócio, a gente ia começar a nora, a paciente ia morrer. Eu falei, ia morrer. Na hora que vocês começassem a nora e estourar aquilo ali, ia sangrar até morrer. Então, assim, hipotensão permissiva, né? Saber que o paciente pode ficar um tempo ainda hipotenso, enquanto você faz essas medidas para tentar segurar, né, esse sangramento, né? Se possível, a única forma que ele só conseguiu sobreviver por conta da vascular, com certeza. Porque sem a abordagem cirúrgica, a paciente continuaria sangrando. Pode passar, por favor. Falando sobre o antifibrinolítico, né?
o corpo ele está constantemente em coagulação e fibrinólise. A gente tem que entender coagulação dessa forma. O corpo não está, a gente está precisando coagular, a gente ativa o sistema de coagulação. Não, ele está o tempo inteiro ativado. Né? Claro, quando a gente tem um trauma, por exemplo, um trauma que gere muito sangramento, você vai, logicamente é uma balança, você vai ativar mais o sistema de coagulação, né? A despeito de fibrinólise, que é o contrário, o desfazer o coágulo. Mas depois que você controla isso, você começa a balancear a favor da fibrinólise. Você quer que o corpo pare de fazer aquele coágulo em excesso para que não gere uma trombose. Né? Lembrar para quem médico da tríade de Virchow. Né? Então, o ácido tranexâmico ele tem como objetivo agir na fibrinólise. Ele quer impedir o plasminogênio de degradar a fibrina, que já é o nosso coágulo já pronto. Né? Então, a gente quer parar essa fibrinólise e balancear mais ainda para o lado da coagulação. Eu quero mais coagulação, mais coagulação. Né? Em que cenários nós estamos autorizados a fazer o antifibrinolítico? Em praticamente todos. Né? Todos os estudos mostraram que o antifibrinolítico ele tem muita ação no sangramento, principalmente quanto mais agudo você fizer o antifibrinolítico. Se você fizer até as 4 primeiras horas, todos os estudos, sejam de cirurgias ginecológicas, cirurgias vasculares, cirurgias de cirurgia geral, estudos de cirurgia geral, mostram que é benéfico você utilizar o antifibrinolítico em até 4 horas. Tem 2 situações que a gente deve pesar. Uma delas não fazer e a outra pesar, risco-benefício. A primeira é um estudo chamado estudo Halsted, que é para uso de antifibrinolítico em pacientes com hemorragia digestiva. Os estudos não mostraram aumento de sobrevida nos pacientes com hemorragia digestiva. Claro que, muito provavelmente, associado a um tempo de identificação de sangramento maior que 4 horas. Isso pode ser um limitador desse estudo. Mas, como nós só temos esse grande estudo multicêntrico que mostrou um aumento de eventos trombóticos, eventos epilépticos associados ao uso de ácido tranexâmico nesse grupo de pacientes sem aumento de sobrevida associado à hemorragia, nós não utilizamos nesse tipo de paciente o ácido tranexâmico. Tá? E no outro grupo de pacientes é uma contraindicação relativa, naqueles pacientes com hematúria maciça. Tá? Por quê? Porque você fazendo o ácido tranexâmico, muitas das vezes você vai fazer um coágulo para dentro da bexiga, gerando uma insuficiência renal pós-renal. Né? Então você tem que pesar o risco-benefício. Lembrar que sangramento urinário, pouco sangue tinge muito a urina. Então não é porque o paciente está com a urina bem vermelha que aquilo ali tudo é sangue. Às vezes é pouco sangue que está tingindo aquela urina, a urina fica muito vermelha. Mas claro, se você acha que o paciente está hipotenso, ele fez muito provavelmente depois de um quadro, se tivesse os urologistas aqui seria interessante, mas pós-cirúrgico, o paciente está sangrando muito depois de um procedimento de bexiga, ureter é menos comum, mas principalmente bexiga, o paciente pode realmente estar com uma hematúria maciça. Aí o sangue parece sangue mesmo, não é um sangue diluído. E aí, nesses casos, risco-benefício, se o paciente acha que está chocando por conta disso, você pode fazer o ácido tranexâmico sim e depois resolve a ciência pós-renal. Pode passar. Obrigado. Quais exames nós devemos solicitar de urgência nesse paciente, de emergência, né? Nesse paciente que chega imediatamente, você identifica uma possível transfusão, uma possível hemorragia maciça que seja digno de abertura do protocolo de hemorragia maciça. Primeiro, hemograma completo. Segundo, TAP-PTT, né? Fibrinogênio. E eu queria até que o pessoal do laboratório estivesse aqui para eu falar sobre o fibrinogênio. Ah, estão aqui. Quanto tempo tem demorado para sair o fibrinogênio aqui? Ele vai para fora, né? E às vezes demora mais de dia para sair o fibrinogênio. Isso aí é um ponto a melhorar, né? Nesse paciente, a gente precisa que o fibrinogênio saia em 1 hora, né? Então, esse laboratório aqui tem que sair todo em 1 hora. Tem que ser priorizado o paciente. E detalhe, tá? Enquanto o PTM estiver ativo, você deve fazer de pelo menos em 1 hora um laboratório. É como se parasse todo o laboratório e falasse assim, a prioridade é esse paciente. Assim como a gente vai fazer na agência tradicional, assim como os médicos e enfermeiros vão fazer, o laboratório também tem que pensar dessa forma. PTM, vamos parar nossos atendimentos, né? Claro, diminuir os atendimentos, o que der para fazer, você pode fazer concomitante, mas priorizar 100% esse paciente, para que eu possa fazer esse laboratório aqui de em 1 hora, enquanto o PTM estiver ativo.
Então, hemograma para ver principalmente a série vermelha, o eritrograma, e o plaquetograma, né, para ver as plaquetas. TAP-PTT para ver a necessidade de plasma. E o fibrinogênio para ver a necessidade de crioprecipitado, né? Além disso, uma gasometria arterial. Por quê? Porque na gasometria a gente vai ver o cálcio, né? Lembrar que o cálcio é cofator de vários dos fatores da coagulação, né? Então, hipocalcemia gera distúrbio de coagulação, gera discrasia, e acidose também, tá? Então, avaliar se o paciente está acidótico, se estiver, você pode fazer uso de bicarbonato. Se o cálcio estiver baixo, você vai fazer uso de reposição de cálcio ao que estiver no hospital, tá? Pode ser... tem gente que me pergunta se pode ser aquele para estabilização de membrana. Não, estabilização de membrana. Gluconato de cálcio, isso. Pode ser gluconato de cálcio, pode ser gluconato de cálcio. É importante lembrar que o cálcio vai baixar por vários motivos, tá? Um deles é o citrato, que a gente pode usar nas nossas bolsas. A bolsa ela é rica em citrato, algumas das bolsas, e essas bolsas o citrato vai se ligar ao cálcio e quelar o cálcio. Então o cálcio vai baixar gerando hipocalcemia. Então tem que ficar muito atento à hipocalcemia. E por último, aquecer o paciente. Hipotermia também gera discrasia. Então aquecer o paciente é fundamental. Pode passar. Aqui nós temos uma requisição antiga de transfusão, na verdade ela ainda é válida, tá? A gente utiliza ela principalmente no contexto se tiver falha de sistema, né? Nós não estivermos com prontuário eletrônico, você ainda utiliza essa mesma requisição de transfusão. É importante, pode passar, por favor? É importante que a gente dê a importância na hora de marcar ali o tipo de transfusão, a transfusão de emergência. Porque muitas das vezes esse paciente não vai ter tempo hábil de nós fazermos as provas pré-transfusionais. Então, por exemplo, o paciente chegou, se vocês lembrarem de coletar logo um sangue e mandar para a agência transfusional, a gente já pode ir correndo com os testes. Agora, caso contrário, muitas das vezes a gente não vai ter tempo hábil. Às vezes, mesmo coletando imediatamente, não vai ter tempo hábil de nós fazermos a transfusão já sabendo exatamente qual é o tipo sanguíneo do paciente. Então, principalmente, vocês vão ter que solicitar a transfusão de emergência. Quando você solicita a transfusão de emergência, está dizendo para a gente da agência transfusional o seguinte: não dá tempo de esperar as provas pré-transfusionais. Eu preciso desse sangue imediatamente. E aí o que nós vamos fazer? Perguntar para vocês a idade do paciente e o sexo. Por quê? Dependendo da idade do sexo, nós vamos escolher um tipo de hemocomponente, sim. Se for mulher, idade fértil ou criança, nós vamos dar preferência a O negativo. Caso contrário, nós vamos utilizar O positivo. Ah, mas pode aluminizar? Pode, mas a gente vai pensar depois, tá? Tem algum risco associado? Tem algum risco associado. Se o paciente, por exemplo, pode ter já imunizado, ser um QAL positivo, e a gente acabar dando um QAL positivo também e fazer anemia hemolítica associada? Pode. Mas muitas das vezes não vai acontecer, porque primeiro que não é tão comum assim, segundo que se o paciente está sangrando, né, esse sangue ele vai sair rápido. Eu vou dar o sangue, não vai nem dar tempo direito de gerar hemólise, o paciente vai perder esse sangue, né? Então, por isso que a gente dá a escolha a esses tipos de hemocomponentes de emergência. E o plasma também, a gente vai dar preferência naqueles pacientes pediátricos e pacientes, principalmente mulheres de idade fértil, a gente vai dar preferência ao AB, né? Lembrar que o AB positivo, lembrar que é o contrário do sistema ABO para o plasma, é o contrário. Um a gente está vendo antígeno, o outro a gente está vendo anticorpo. No caso do plasma, a gente está vendo os anticorpos. Nas hemácias, a gente está vendo o antígeno. Enfim, não precisa, nesse paciente de emergência, você colocar se é filtrado, se é fenotipado, porque não dá tempo de fazer nada disso. A gente vai dar o que tiver lá para ser feito. Pode passar. E a gente vai dar preferência a fazer uma abordagem que a gente chama de 1 para 1 para 1. O que é isso? E por que eu botei a imagem de uma guerra? Porque, na verdade, os estudos que mostraram que a melhor forma de transfusão na hemorragia maciça são estudos de guerra, tá? Estudos feitos durante a guerra. No caso, esse protocolo veio da guerra do Iraque, tá? Onde foram feitos estudos comparando pacientes que fizeram 6 concentrados de hemácia para 1 plasma
4 concentrados de hemácia para cada um plasma ou 1 concentrado de hemácia para cada um plasma. E os estudos mostraram um aumento de sobrevida naqueles pacientes que fizeram uma relação 1 para 1 para 1. Tá? Então, como na prática vai funcionar isso? Nós vamos identificar o paciente, já pedir na primeira solicitação de transfusão 2 concentrados de hemácia e 2 plasmas. Num primeiro momento, a gente já vai fazer o que, como eu orientei, 2 O positivos ou 2 O negativos, dependendo do paciente. Enquanto isso, estamos descongelando os plasmas e fazendo as provas pré-transfusionais. Porque da próxima vez, na próxima rodada, porque a gente vai fazendo 2, depois mais 2, depois mais 2, tá? E a gente vai fazendo isso até 4 vezes. Então, 2 concentrados de hemácia, mais 2 plasmas, mais 2 concentrados de hemácia, mais 2 plasmas. E às vezes a gente pode fazer mais 2 desses aqui, fechar 2, 4, 6, 8, chegar até 10 hemocomponentes, 10 ou 12 hemocomponentes, antes da gente ver se tem necessidade de fazer plaqueta e crio. Por isso que é importante o laboratório sair em 1 hora. Olha o que eu posso ter feito em 1 hora. É muito hemocomponente, tá? E aí a gente precisa desse laboratório por quê? Num primeiro momento, a plaqueta pode não ser preciso. Quando saiu o primeiro laboratório, a gente olha, ó, a plaqueta estava 220 mil, então não preciso fazer plaqueta nesse momento. Ah, o TAP-PTT já estava um pouco alargado, então vou investir mais em plasma, né? Ah, se o fibrinogênio tivesse saído, eu posso fazer crio. Então você já vai, depois desse primeiro atendimento inicial, você já vai adequar a sua solicitação para o que você está precisando, né? Vocês entenderam essa relação? 2 hemácias, 2 plasmas, 2 hemácias, 2 plasmas, podendo fazer mais uma rodada de 2 hemácias, 2 plasmas, enquanto está esperando sair o resultado do laboratório? E detalhe, o laboratório é colhido de 1 em 1 hora. Porque num primeiro momento, aquele laboratório coletado imediatamente, a hemoglobina pode estar boa ainda, o TAP-PTT podem estar bons ainda, né? A plaqueta pode estar boa ainda. Conforme o paciente vai sangrando e vai hemodiluindo, você vai começar a alargar o TAP-PTT e cair os valores hematimétricos, né? E eu sempre gosto de explicar isso daí para quem não entende como é que pode estar normal o hematócrito e a hemoglobina se o paciente acabou de sangrar pra caramba, né? Pô, o paciente teve um trauma na rua, sabe? Teve uma amputação traumática, o paciente sangrou muito, fez um torniquete. Lá na cena, né, do trauma, alguém vai e faz um laboratório, pega o tubo e faz um hemograma imediatamente. O paciente vai estar muito subavaliado esse valor hematimétrico. Por quê? Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Tem essa garrafinha aqui, tem quantos ml? 500 ml. Eu vou pegar essa garrafinha de 500 ml e vou botar um suco tangue de morango aqui dentro, porque é para virar tipo, ficar vermelho como se fosse uma hemácia mesmo. O valor do meu hematócrito e hemoglobina vai ser a concentração dessa água aqui, desse suco. Eu vou pegar e vou tirar um copinho de 200 ml. Perdi quase 50% de sangue aqui, né? Como é que vai estar o gosto do copo e o gosto da água? Desse suco aqui na garrafa? É o mesmo. É o mesmo gosto. Se é o mesmo gosto, né? E eu fiz imediatamente o valor do hematócrito e hemoglobina aqui, logo depois que eu tirei esse copo, o valor vai estar igual. Não vai ter mudado. O que vai mudar? Que o corpo vai começar a puxar água para dentro do espaço vascular, né? Ele vai começar a tentar, para manter a sua pressão, né, para o paciente não falecer, ele começa a puxar água de tudo que é lugar, do músculo, do espaço intravascular, da linfa, ele começa a puxar líquido. É como se eu pegasse um outro copo de água e fizesse assim, vou completar. Aí completo. O que acontece agora? Vai ficar diluído o meu suco. Agora sim, esse é o valor real, né? No primeiro momento, o valor não era real. O valor é praticamente o mesmo. É como se o paciente nem tivesse sangrado. Se você fizer imediatamente, o paciente pode estar com uma hematócrito de 15, uma hemoglobina de 15, uma hematócrito de 45. O paciente acabou de perder, amputar. Você acabou de fazer o laboratório, vai estar com uma hemoglobina de 15. É real? Óbvio que não. Vamos esperar ele hemodiluir. E é por isso que não se deve dar tanto cristalóide. Porque você vai estar cada vez mais jogando água dentro do meu suco, né? Essa é uma explicação bem didática para explicar isso. Enfim. Eu já até falei um pouquinho sobre quais os concentrados de hemácia e plasma são iniciados. A gente dá preferência a O positivo no caso de mulheres, idade fértil, crianças. E plasma também AB positivo no caso de mulheres e crianças. Pensar no contrário, tá? Pode passar.
Como é que é a prescrição do crio, né? O crio precipitado a gente pode fazer de 3 formas. A primeira é de forma empírica. Naqueles lugares onde o fibrinogênio demora muito para sair e o paciente continua sangrando, nós podemos fazer empiricamente 10 unidades de crio precipitado. Tá? Se você quiser fazer um cálculo baseado no peso, né, não deixa de ser um pouco empírico também, você faz como se fosse plaqueta. Né? Você vai fazer uma unidade para cada 10 quilos de peso do paciente. O ideal mesmo é você fazer um cálculo baseado no delta de fibrinogênio. Você ter o seu fibrinogênio que você quer, ideal, e o fibrinogênio que você tem atualmente, né, no laboratório. E aí você fazer um cálculo, né, multiplicado pelo peso, dividido por 5, vai dar um valor em miligramas de fibrinogênio. E aí saber que mais ou menos uma unidade de fibrinogênio tem mais ou menos 200 miligramas de crio, tem 200 miligramas de fibrinogênio. E aí você fazer esse cálculo, geralmente dá 2 a 6. Tem algumas situações especiais, pacientes com leucemia promielocítica, gestantes, que você tem alvos de fibrinogênio um pouco mais alto. E aí você vai fazer o cálculo baseado nisso também. Mas, de uma forma geral, eu até oriento para médicos, até mesmo hematologista que está ali não quer fazer esse cálculo à mão, use uma calculadora. Na verdade, tem calculadora de fibrinogênio, tanto online quanto você tem aplicativos, MedCalc. Dá uma passada que tem até o... Pode passar, por favor. O EducaSangue, que ele tem a calculadora de fibrinogênio para você fazer o cálculo e prescrever exatamente quando o paciente precisa, tá? Seria o ideal. Na nossa circunstância aqui do Hospital da Piedade, como eu gostaria que seja feito? Vou dar aqui um resumo de como eu gostaria que fosse feito. Pensamos numa hemorragia maciça. Vamos ligar para a agência transfusional, temos um possível hemorragia maciça, vamos ativar o PTM, protocolo de transfusão maciça. Liga para o laboratório, temos um possível PTM, quero o laboratório agora, tá? Vocês vão priorizar isso, o laboratório. A gente vai começar a correr, pegar a amostra que nós tivermos do paciente, se não tiver vai ser coletado, um tubo roxo, e a gente vai começar a dar andamento às provas pré-transfusionais. Enquanto isso, vocês vão fazer o quê? Vão pegar o paciente, vão tentar identificar a causa, vão fazer o ácido tranexâmico, vão fazer uma ressuscitação volêmica de até 1000 ml e dar tentar estancar esse sangramento, seja de forma cirúrgica, seja de forma mecânica. Reavaliou, precisa continuar a transfusão maciça? Pediu 2 concentrados de hemácia e 2 plasmas, de imediato. A gente vai começar a descongelar o plasma, vai descer com 2 concentrados de hemácia, ideal para o paciente. Vai entrar a transfusão de forma rápida, a gravidade, tá? Tudo aberto. 2 concentrados para depois entrar os 2 plasmas. Enquanto isso, laboratório de 1 em 1 hora e reavaliação constante. Até porque, olha, o paciente faleceu, a gente para. O laboratório para, a gente para. Ó, o paciente parou de sangrar, está mais estável, conseguimos estabilizar o paciente. A gente faz as coisas com mais calma. Para. Tá? Protocolo de transfusão maciça, ela tem que ser constantemente reavaliada. Né? Para a gente não ficar trabalhando também à toa. E reavaliação é fundamental, feedback aos setores. Fez as 3 rodadas de 2 concentrados de hemácia e 2 plasmas. Vamos avaliar os laboratórios que estão saindo, dependendo desse tempo que foi feito, ou já saiu o primeiro, ou está saindo o segundo. Vamos fazer plaqueta, principalmente naquele paciente que já esteja com menos de 100 mil plaquetas, aí o valor de plaqueta é completamente diferente, tá? E vamos fazer plasma, claro, se o NR e o NR-TAP e o PTT estiverem alargados. E vamos fazer crio. Obviamente, se o fibrinogênio não sair, aqui não vai sair por uma questão logística, nós vamos pedir ao Hemorrio 10 unidades de crio precipitado de forma empírica para entrar. Tá? E depois a gente vai seguir dessa forma, 2 e 2, dessa mesma forma, até que o paciente ou estabilize ou que o paciente faleça. Tá? Vai ser as 2 formas. Por favor, nos avisem quando o paciente estiver estabilizado ou falecido para que a gente pare o PTM. Tem mais alguma coisa que eu queira falar? Eu acho que não. Pode passar. É isso. Obrigado. Vocês têm alguma pergunta? Pode. A indicação de entrar com crio precipitado.
Sobre a indicação de entrar com crio precipitado. Então, fibrinogênio abaixo de 200, tá? Se o fibrinogênio estiver abaixo de 200, a gente já vai entrar. Então, você vai usar esse cálculo para saber quanto que você vai entrar, ou você vai fazer de forma empírica, baseado pelo peso, ou baseado ou 10 unidades para todo mundo, tá? Então, você vai usar o valor de 200 como alvo. Mais alguma pergunta? Eu sei que eu falei de vários setores, então pode ser que os setores queiram falar da sua parte especificamente. Do laboratório, tem alguma coisa, alguma dúvida? Não? Eu sei que a visão é completamente diferente. Nós da hemoterapia, e eu sou muito conservador com o sangue. Eu seguro muito transfusão, tá? Vocês sabem, a clínica sabe, eu seguro muito sangue, né? Porque eu gostaria, inclusive, depois de dar uma aula sobre PBM para vocês, que é o Patient Blood Management, que é o que se fala de mais atual sobre hemoterapia hoje no Brasil e no mundo, que é a gente mostrar que aqueles pacientes que transfundem, por exemplo, com mais de 5 de hemoglobina, antes de investigar a causa e tratar a causa, morrem mais do que os que transfundem, né? Eu acho que eu não sei se eu falei o correto. Eles morrem mais os que transfundem do que os que não transfundem, diagnosticam a causa e tratam a causa. Então, no final das contas, a gente tem um pensamento completamente contrário na hemoterapia. Só que nesse caso aqui, é a única situação que o pensamento se inverte. Que a gente aqui não pode ser pão duro com sangue. Aqui, a gente está querendo salvar uma vida e a gente é fundamental. Porque se a gente não der, o paciente vai falecer por conta de discrasia sanguínea e instabilidade por hemorragia. Tá? Mais alguma pergunta? Da hemoterapia, alguma coisa mais específica da hemoterapia que eu possa responder? É porque eu não entrei tanto dentro dos setores, né? Eu fui falando mais geral. Quando se fala na transfusão do O negativo, mais específico, por que podemos dizer, se fala tanto? A gente está acostumado a esses filmes americanos, né? Quero 5, 4, 10 bolsas de zero negativo. Primeiro que é um sangue relativamente raro, né? Não é um sangue que a gente consegue com facilidade, né? Nossos estoques de O, principalmente O negativo, são sempre baixos. Isso daqui não é só a gente não, é no mundo inteiro, tá? O negativo é um sangue mais raro. Então, essa é a primeira justificativa pelo qual a gente não sai gastando O negativo para todo mundo. Ano passado, acho que no retrasado, eu tive uma discussão com uma médica da clínica médica que chegou lá na agência, bateu, falando, preciso de um sangue agora O negativo. Eu falei assim, ó, calma aí que não é bem assim. Não, porque O negativo serve para todo mundo. Eu falei assim, ó, não é bem assim, né? Quando a gente está falando do O negativo, a gente está falando do grupo ABO, AB0, né, porque o O seria o 0, não ter antígeno A ou B. E o positivo, o RH, a gente está falando do antígeno D, especificamente do antígeno D dentro do sistema RH. O sistema RH tem mais de 95 antígenos de superfície, tá? Então, quando a gente fala de sistema RH, a gente está falando do D, que é o positivo e o negativo que a gente conhece. Tem Czão, tem Czinho, tem Ezão, tem Czinho, tem CW, tem CY. Então tem uma infinidade de antígenos de superfície somente dentro do sistema RH. Nós temos vários outros sistemas. Só antígenos de superfície, dentro de vários outros sistemas que eu falei, nós temos mais de 260 antígenos de superfície. Alguns hemolizam mais, outros hemolizam menos. Por exemplo, eu citei o CAL. CAL é um sistema que hemoliza muito. Quem criou um anti-CAL, a pessoa é CAL negativo, recebeu, mesmo que seja um O negativo, mas aquele O negativo é CAL positivo, ela recebeu e ela cria anticorpo contra a CAL. A partir daí, qualquer sangue que ela receber CAL positivo, ela vai hemolizar. E é uma hemólise intravascular, tá? Pode gerar, inclusive, CIVD. Então, uma hemólise grave. Por isso que a gente faz o PAI. Antes de cada transfusão. O PAI é o que o clínico conhece como cumbizinho direto. A gente quer ver se tem anticorpo no plasma. Se tiver anticorpo no plasma, a gente tem que tentar identificar qual é esse anticorpo antes de transfundir.
Que pode ser um anti-Kell, pode ser um anti-Kidd, pode ser um anti-Lewis, anti-Smith. Existem vários, né? E alguns mais, outros menos hemolíticos. Então, não é só dar O negativo. Dar O negativo para todo mundo. Primeiro que nós não temos. Segundo que mesmo que tivéssemos, poderíamos estar fazendo muitas besteiras por aí. Então, não é simples como as pessoas acham que é. Sempre quando eu vejo aquele quadrinho, quem recebe de todo mundo, quem doa para todo mundo, eu falo assim, mais ou menos, não é bem assim não, né? Na teoria quando a gente fala do sistema RH especificamente do D, do antígeno D, tá? Respondido? É isso. Mais alguma pergunta? Não? Da enfermagem, alguém? Eu estou perguntando para os setores, né? Laboratório, hemoterapia, enfermagem, alguém? Não? E clínica? Não. Tá. Pode ter uma pergunta, por exemplo, vou fazer uma pergunta para mim mesmo. Pedro, a gente está fazendo tanto sangue, será que não pode fazer sobrecarga volêmica? Taco. Enquanto o paciente estiver sangrando, ele não faz taco. Ninguém sangrando, uma hemorragia maciça, tem capacidade de fazer sobrecarga volêmica. Se o paciente fez sobrecarga volêmica, provavelmente você passou do ponto. Você não identificou que o paciente já saiu da transfusão maciça, do protocolo de transfusão maciça, e continuou dando. Aí o paciente provavelmente vai fazer uma sobrecarga volêmica. Agora, outras reações transfusionais são possíveis, né? Claro que são até menos comuns, porque, como eu disse, enquanto o paciente está sangrando, o sangue que você está dando está saindo, tá? Então, é até menos comum num paciente com hemorragia maciça você ter vários das reações adversas possíveis, tá? Então, falando só basicamente sobre reações transfusionais, tá? Eu acho que eu me fiz a última pergunta. Tem mais alguma? Não? Então tá ótimo, gente. Obrigado.